Olá, queridos, tudo bem? Professor Wellington aqui. Aquele abraço para todo mundo. Nós estamos iniciando mais uma vez uma disciplina nova, dessa vez a disciplina de mamografia. Infelizmente, a gente ainda está à distância, né? Mas em breve, se Deus quiser, está todo mundo junto de novo, na sala de aula, com aquele dinamismo que a gente sempre tenta fazer. Por enquanto, vamos tentar se esforçar ao máximo para aprender aqui nas videoaulas. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem tirar aqui no canal no YouTube ou no meu WhatsApp, para quem tem o meu contato pessoal, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos iniciar a disciplina de mamografia. E assim, essa imagem aqui do primeiro slide, ela é bem clássica, né? Uma imagem que foi usada, é símbolo da luta contra o câncer de mama, é um símbolo muito utilizado, especialmente a partir de políticas públicas. A partir dos anos 2000, se trabalhou bastante nas mídias mais de maior alcance, né, a prevenção do câncer de mama. Na época se falava muito sobre o toque, né, o autoexame e tudo mais. E hoje a gente sabe que o ideal é que, claro, que o autoexame é bacana para que a mulher conhece seu corpo, né? Não só a mulher, já falar que o homem também pode ter depois câncer de mama, é mais raro, mas pode acontecer. Mas a gente sabe que a mulher conhece seu corpo, então se ela sentir alguma coisa diferente, ela pode procurar um médico. Mas o ideal, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, é que existe uma idade em que os exames eles devem ser preventivos, certo? Porque quando você sente na mama já um nódulo, alguma coisa, porque aquele já está um pouco grande, um pouco macroscópico. A gente sabe que a patologia que é mais grave, né, nesse sentido aí, seria o câncer de mama, e a gente sabe que quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores as chances de cura, certo? E é isso aí, vamos lá. Mamografia, gente, ela foi testada pela primeira vez como uma espécie de exame de mama em 1920. Então, assim, como é que a gente pode dizer? Sob o âmbito científico, não é um exame tão antigo, tem o quê? 100 anos. 100 anos é muita coisa, professor. É muita coisa, mas para a ciência nem tanto, né? Para a ciência é um exame novo, mas como é um exame relativamente simples, ele teve, é claro, dependendo da tecnologia, teve alguns avanços tecnológicos, mas é tudo muito básico. Por a mama ser um tecido, a gente vai já estudar o tecido da mama, ser um tecido quase que radiotransparente, né? Entendam, é claro que ele não é radiotransparente, é só uma questão de ter uma densidade muito baixa comparado com outros tecidos do corpo. Consequentemente, a gente precisa de uma dose de radiação relativamente baixa, certo? Então, em 2020, nós estamos completando 100 anos primeira vez que foi feita uma espécie de exame de mama. Quando a gente fala espécie de exame de mama, é porque não era um aparelho específico, certo? Era um aparelho de raio-x, de radiografia, que foi meio que adaptado para fazer um exame de mama. É como se fosse um posicionamento qualquer. Você não faz lá PA, AP, perfil, oblíqua, de mão, punho, etc. Qualquer coisa. Era feito também um exame de mama como se fosse apenas um posicionamento diferente, não um exame específico, uma especialização. Hoje nós temos especializações em mamografia. Inclusive, já queria deixar a dica para vocês que estudam técnico ou tecnologia em radiologia, que é uma especialização muito bacana. A gente sempre tem um público gigantesco, até porque todas as mulheres devem fazer o exame de mama, dependendo da idade, a gente vai falar sobre isso depois. Por isso, nós precisamos também de uma demanda grande de profissionais na área. Então, super indico para você, tiver, especialmente as mulheres, né? Não é só mulher, mas especialmente as mulheres, super indico vocês fazerem a especialização em mamografia. É um exame muito bacana, simples de se fazer e usa uma dose de radiação relativamente baixa. No final da década de 50, Robert Egan reavivou o interesse pela mamografia, demonstrando aspectos bem-sucedida por uma técnica de baixo KV e alta MAS. Ou seja, nós temos uma quilovoltagem baixa, de acordo com a técnica do Robert Egan, uma quilovoltagem baixa e um MAS um pouco mais alto, a miliamperagem, a corrente elétrica, o número de elétrons que vão ser colocados lá e, consequentemente, o número de raios. A quantidade de raios. O KV seria a qualidade, a gente sempre fala sobre isso, né? Então, em 1960, o Charles Ross inventou o primeiro protótipo de mamografia, que seria um exame, um aparelho adaptado para isso. Porque é o seguinte, até então, os exames mamográficos,
eles eram feitos no aparelho convencional. Então, não tinha uma adaptação. Era, como eu falei agora há pouco, era apenas um posicionamento específico. Só que, em 1960, que já é bem mais recente, né? A gente começou a ver, a partir do Charles Gross, um protótipo de mamografia, um aparelho, de mamógrafo, melhor dizendo, né? O primeiro aparelho que seria adaptado específico para mamografia. Era muito parecido com aquele cilindro de mastóide, aquele equipamento que a gente usa, aquele acessório, que vocês devem lembrar. É parecido, só que ele é mais cone do que cilindro. Vocês estão vendo bem aqui na imagem, vou afastar meu vídeo aqui, ó. Vocês podem ver aqui na imagem que é mais ou menos isso. É um aparelho convencional que tem um cilindro, um cone nesse caso aí, para que a gente consiga colimar apenas a área de interesse, que no caso aí são as mamas. Só que a gente observa aí, ó, que ainda não tinha toda aquela qualidade de compressão para diminuir, inclusive, a quantidade de radiação que precisaria ser exposto para que o tecido ficasse mais homogêneo. A gente vai entender tudo isso no decorrer da aula, tá? E em 1990, bem recente, eu ainda não tinha nascido, porque eu sou bem novo, graças a Deus, nasci em 92, mas 2 anos antes de eu nascer, a xeromamografia foi abandonada por um sistema de telefilme, também conhecido como mamografia convencional, certo? Então, a partir de 1990, começou-se a fazer exames específicos e se concentrar mais, a engenharia, né, da radiologia, e começou a se concentrar mais em fazer equipamentos específicos para mamografia. Um equipamento que é feito para isso, só para esse tipo de exame, que são os mamógrafos, né? Então, hoje, o que nós temos hoje de avanço tecnológico, o que nós temos de história, o que foi conseguido em relação ao desenvolvimento nesses últimos anos. Então, hoje, a mamografia representa um exame de prevenção contra o câncer de mama indispensável. Então, o número de mortes, de óbitos, por consequência do câncer de mama, diminuiu significativo desde que se iniciou as políticas públicas em relação aos exames de prevenção, certo? Então, você pode ver, a gente vai mostrar depois, um gráfico que mostra uma descendência, né, significativa de óbitos, porque é o seguinte, o câncer, é claro que é uma patologia bem complicada, que mata muito no mundo inteiro, mas a gente sabe, que eu já falei aqui, vai ficar redundante, porque eu vou precisar repetir, que o câncer ele é uma patologia que quanto mais precocemente você diagnostica, maiores vão ser as chances de cura. E o câncer de mama, ele é super curável, certo? Desde que se evite metástases. Para se evitar metástases, a gente precisa ter o diagnóstico precoce, né? Então, o câncer de mama já foi um grande causador de morte em mulheres, então a gente conseguiu diminuir muito isso, especialmente por políticas públicas de prevenção, certo? Segundo estatísticas, 1 a cada 8 mulheres irão desenvolver o câncer de mama. Olha a quantidade. Por isso, o exame de prevenção é tão importante para a detecção deste mal, que assola a maior parte das mulheres. É claro que existem fatores de risco, certo? Dentre outros, a hereditariedade, a genética em geral, certo? Então, geralmente, a probabilidade de uma pessoa, uma mulher, desenvolver câncer, ela é maior quando alguém da família já desenvolveu, especialmente câncer de mama. Isso não quer dizer que essa pessoa vai ter câncer de mama e também não quer dizer que quem não tem caso na família não vai ter, é imune. Não. É apenas uma questão de probabilidade, certo? E é por isso que é tão importante a prevenção, já falei redundantemente. Prevenção salva vidas. E é por isso que já conseguimos diminuir drasticamente, significativamente, o número de óbitos por consequência do câncer de mama. Os homens, ao contrário do que pensa a população em geral, também pode desenvolver a doença em alguns momentos de sua vida, sendo numa quantidade muito inferior das mulheres. É claro, então é muito raro você, por exemplo, se eu perguntasse para você se você conhece alguma mulher que teve câncer de mama, você vai, talvez teve alguém na família, ou ser um conhecido que já teve, algo desse tipo, certo? Ou uma pessoa, alguma pessoa famosa da TV, da internet, todo mundo já ouviu falar. Mas é muito raro alguém conhecer uma pessoa que seja homem e que teve câncer de mama, né? Tanto que a maioria da população acha que o câncer de mama é exclusivo das mulheres. E não é, porque o homem também tem mama. É claro que não é tão desenvolvido quanto as mulheres, porque tem funções fisiológicas diferentes, né? Inclusive, a gente trata sobre isso no sistema reprodutor, sobre a mama feminina.
Vocês podem ver aqui no canal, eu tenho um vídeo, duas videoaulas, melhor dizendo, do sistema reprodutor. Vocês podem ver na aula 2, falar um pouco sobre a mama feminina, e é claro que eu faço a comparação também com a mama masculina. Pode ver aqui no nosso canal, certo? Mas, ressaltando, homem também pode ter câncer de mama, porque também tem mama, tá, gente? É claro que é muito mais raro. Então, os homens geralmente não fazem esse tipo de exame preventivo. O exame que o homem faz preventivo é geralmente o exame de próstata, né? Que não tem nada a ver com mama. Só para questão de rotina mesmo. Algumas décadas atrás, quando era detectado o câncer de mama, era feita uma cirurgia parcial da mama. Entretanto, com o passar dos tempos, foi notando o seu avanço das pesquisas da medicina que, na maioria dos casos, o melhor tipo de intervenção cirúrgica a realizar era a mastectomia geral, ou seja, a retirada total da mama. Com a mamografia, é possível prevenir o câncer de mama após exames radiodiagnósticos que conseguem detectar nódulos com até 2 milímetros de comprimento. Gente, eu estou lendo rápido porque vocês podem ler com calma aí, tá? O vídeo, para não ficar muito longo. Mas é o seguinte, 2 milímetros de comprimento é muito pequeno, é quase invisível olho nu. Eu, que sou meio cego, né, não consigo ver 2 milímetros. Mas com a mamografia a gente consegue diagnosticar um câncer desse tamanho ainda. Se a mulher fosse só tocar, ela não ia conseguir sentir uma diferença entre o tecido mamário e um nódulo, por exemplo, um tumor desse tamanho, certo? Então, por isso, mais uma vez, a importância desse exame preventivo de mama. E antigamente se fazia um corte seccional, né? Um pedaço da mama que estava lá com o tumor. Hoje em dia, geralmente é feito a mastectomia. Deixa eu só confirmar se o nome é esse mesmo, tá, gente? Isso, mastectomia geral, ou seja, retirada total da mama. Por quê, gente? Para evitar qualquer tipo de metástase, né? Então, vai que uma célulazinha cancerígena conseguiu se soltar daquele tumor e está numa outra parte da mama, ou então pode se afastar para o corpo inteiro. Então, o ideal é que retire toda a mama. Isso causa é muito invasivo para as mulheres, né? As mulheres têm a mama como um dos principais órgãos, deve ser bem complicado. Mas hoje, graças ao avanço da tecnologia e da ciência, pode-se fazer reconstruções mamárias e outros materiais. Tá. No exame propriamente dito de mamografia, certo? A gente vai acabar estudando um pouco a anatomia da mama. Assim como quando você vai estudar posicionamento de membros superiores, por exemplo, você vai lá fazer uma PA de punho, que é um exame de rotina, PA e oblíqua. Você tem que saber a anatomia daquela região, como é que você vai posicionar colimária de interesse, saber onde é o raio central, saber o ângulo, caso for uma oblíqua, sei lá. Você precisa conhecer a anatomia, você precisa dominar. Isso é o básico para quem faz tecnologia ou técnico em radiologia, certo? E nesse caso aqui, nós vamos dividir a mama em 4 quadrantes, certo? Então, tem o quadrante superior externo, o quadrante inferior externo, o quadrante superior interno e o inferior interno. A parte interna geralmente é mais medial, tá, gente? Então, vocês lembram lá que você pega como base o centro do corpo, certo? Tudo que fica mais próximo do centro do corpo eu chamo de medial. Tudo que fica mais afastado eu chamo de lateral. É basicamente assim que funcionam esses quadrantes da mama. Aquilo que é mais medial a gente chama de quadrante interno. E aí tem o superior e o inferior. Aquilo que é mais lateral, mais se afastando do corpo, quer seja na direita, na mama direita ou na mama esquerda, aquilo que é mais lateral eu chamo de quadrante externo. E aí o de cima é externo superior, ou superior externo, e o de baixo é inferior externo, certo? Aí é bem básico. Ó, nós estamos vendo aqui uma mama, um exemplo de mama direito, de uma vista frontal. Nós estamos vendo aqui uma vista frontal, que seria uma espécie de AP aqui de mama, né? A gente, só para ela entender a linguagem, tá, gente? Então, aqui, ó, deixa eu anotar aqui, que a gente tem uma opção de anotação, para que vocês saibam onde é que eu estou apontando de fato. Deixa eu diminuir meu vídeo. Vamos lá, anotar, desenhar. Isso, bem aqui, ó. Então, isso aqui, gente, ó, imagina, é o lado direito, é o lado que está mais externo. Então, eu vou chamar ele de quadrante superior externo, porque a mama direita da paciente, ó, está de frente para você,
mama direita, e essa parte que eu estou destacando aqui em vermelho fica mais lateral, certo? Ela fica mais lateral. Se ela ficar mais lateral, eu chamo ela de externa. Nesse caso aqui é superior, porque ela está em cima. Externa, inferior, ou inferior, externa. Esse aqui é mais medial, então eu chamo de interior. Quadrante, interior, quadrante... Ih, deu branco agora. Quadrante superior, interior, certo? E quadrante inferior, interior também. Então, o exterior é o que mais lateral e mais medial é interior, certo? Desculpe a enrolada, podem voltar, é isso mesmo. Tá bem aqui. Quadrante inferior e interior. Confunde bastante. Gente, aqui nós temos umas imagens que são um pouquinho mais fortes, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, para que a gente consiga ver com mais calma. Olha aqui essa imagem. Vocês podem ver. Cadê? Aqui. Enfim, eu sou ruim aqui de... Essa parte aqui, vocês podem ver, gente, nessa região de cima. Primeiro você vê o tamanho, né? O volume da mama completamente diferente um do outro. E você vê os nódulos bem avançados, certo? Então, para o paciente chegar na situação aqui, é muito complicado. Porque olha o tamanho desse tumor é externo, não precisa nem fazer exame, né? Então, em relação aos fatores de risco que nós vamos conversar agora, de câncer de mama. Primeiro, o fator de risco é a idade, né, gente? A gente sabe que o nosso corpo, a gente nasce, cresce, e aí na juventude a gente está lá no ápice do nosso corpo, da nossa forma física, se bem que a juventude hoje tá complicado, o pessoal diz que tem idade de 20 e coluna de 60, né? Mas a gente sabe que dependendo do momento, da forma que você cuida do seu corpo, quanto mais velho você fica, você vai perdendo qualidade, é claro, né? O corpo vai envelhecendo, é natural. E quanto mais velho, maior o risco de se desenvolver um câncer de mama. Histórico familiar também é um fator de risco significativo. Já falei sobre isso nesse vídeo. E a probabilidade de alguém desenvolver câncer quando já tem alguém na família que desenvolveu é maior do que o resto da população em geral. E já deixei claro também que isso não quer dizer que quem não tem caso na família esteja imune. Isso não existe. E nem também quer dizer que sua mãe, sua avó teve câncer de mama, você vai ter também. Também não é garantia. Existe um fator de risco, por isso que esse tipo de paciente precisa fazer exames preventivos mais cedo que a população em geral. Outro fator de risco é a genética, tá? Presença dos genes BRCA1 ou BRCA2. Dá para saber isso aqui em exames, tá, gente? Exames laboratoriais. Então, existe uma probabilidade maior de desenvolvimento quando existe esses genes no seu DNA. Então, dá para saber isso aqui com antecedência. Geralmente, quando se faz o paciente faz exames de rotina, desde quando é criança, já dá para saber isso aqui. Quais são esses genes, se é presente, o médico já vai orientar a família quais são as medidas que devem ser tomadas com fins de prevenção. Depende também muito da arquitetura da mama, gente. O tecido mamário. Quando a gente fala em arquitetura, estamos falando de um formato tanto geográfico quanto o tecido, certo? O tecido mamário. Tudo isso aqui tem influência e é fator de risco, tá? Em relação à densidade desse tecido, ao volume disso, tudo isso tem uma influência significativa. Menstruação, início antes dos 12 anos, ou seja, a gente vai ver, podem ver aqui no meu canal, sistema reprodutor, aula 1 e 2, vocês podem focar na aula 2 aqui, que fala mais sobre isso. E aí, eu vou falar lá que tem muito a ver com o sistema endócrino também, sistema nervoso também, é claro. Porque quando a menina ela acaba passando pelo processo da menstruação antes dos 12 anos, isso mostra que a quantidade de hormônios ela pode estar um pouco desequilibrada, o que para aquela paciente pode ser saudável, mas que pode trazer uma série de problemas depois se não for controlado, se esse nível de desequilíbrio hormonal for muito grande, certo? A gente sabe que os hormônios é que fazem com que o endométrio ele seja descamado, preparando ele
para receber o óvulo, o ovócito, né? E tem uma série de hormônios. É claro que isso vai ter afetar diretamente a mama feminina, porque ela também é controlada por hormônios, consequentemente tem influência no sistema endócrino e, consequentemente, tem influência no sistema nervoso. Acho que sistema nervoso autônomo, certo? E tudo isso, a alimentação tem tudo a ver também, uma série de fatores, gente. A menopausa, quando a menopausa tem início após 55 anos de idade avançada, a ter o primogênito ou ausência de filhos, certo? Então, tem uma relação bem íntima com o sistema reprodutor feminino. É por isso que o sistema reprodutor feminino, gente, ele é muito mais, como é que eu posso dizer? Ele tem que ser muito mais bem cuidado, e ele é mais bem cuidado culturalmente do que o masculino. Isso não é bom porque os homens eles têm um certo preconceito de só vai no médico, especialmente brasileiro, né? O homem brasileiro só vai no médico quando está morrendo. Eu falo isso aqui, que a gente precisa fazer prevenção, mas eu também acabo sendo meio assim também. Eu vou pro médico depois, aí a pessoa vai lá, cai, não consegue mais nem se mexer, aí vai no médico, só na emergência e pronto, já tá bom, certo? Então, o ideal é que nós façamos exames de rotina para que a gente veja se está tudo certo em relação ao nosso corpo, gente. Eu costumo dizer que gastos com saúde nem podem ser considerados gastos. O ideal é que seja considerado investimento, certo? Aspectos socioeconômicos. O risco aumenta quanto maior o nível social. E educação. O risco aumenta quanto maior o nível de educação. Sinceramente, não entendi a ideia do autor aqui, mas quando a gente fala, isso não quer dizer que se você estudar ou se você tiver um nível social mais alto, gente, você vai ter câncer de mama, não é isso. Tem uma série de fatores que influenciam. Quando você tem um nível de escolaridade maior, você vai como é que eu posso dizer? Ambientes diferentes, sua alimentação é diferente, certo? O seu estilo de vida é diferente, tudo isso pode acabar influenciando, mas eu achei desnecessário mesmo colocar isso como fator de risco, tá? E aqui nós temos uma anatomia mamária, certo? Essa parte aqui da frente chama de mamilo, que é o biquinho do peito, né, gente? Então, é a parte mais externa da mama, certo? Aí tem a areola, que é essa região ao redor do mamilo. Então, a mama feminina, ela tem aquele tecido, né, maior, tem essa voltinha aqui, ó, geralmente uma cor marrom, tendendo ali para o vermelho. Vermelho já está inflamado, né? Enfim, vocês sabem. E tem o biquinho mesmo. Essa parte mais ao redor do bico aqui seria a areola e o bico em si seria o mamilo, certo? E aí, gente, nós temos aqui uns ductos, certo? Esses ductos são justamente os canais por onde o leite materno vai passar até sair aqui, ó, o mamilo para alimentação do bebê. Aí existem ampolas. Essas ampolas é como se fosse um armazenamento maior, é a extremidade dos ductos, tá? Então você tem um cano aqui, tem uma extremidade que é um pouco maior, com uma espécie de armazenamento de bolsa, né? Para armazenar uma quantidade significativa de leite materno quando a mulher está amamentando. E aí tem os alvéolos, vocês lembram dos alvéolos de outra região, sistema respiratório. Gordura mamária, então existe tecido adiposo nas mamas, só que claro que varia de paciente para paciente. Tem paciente que tem mais gordura mamária, tem mais tecido adiposo, outras menos. Aí tem os lóbulos, né, gente? Tem os lóbulos, a gente fala, o lóbulos é como se fosse, imagina uma laranja e tem vários gomos. Cada gomo daquele a gente chama de lóbulo, mais ou menos isso. E tem os lóbulos no pulmão, tem os lóbulos nos rins, o que mais? Tem alguns lóbulos por aí no corpo. Toda vez que eu vi lóbulos, é um pedaço que, se você pegar o outro lóbulo aqui do lado, você vai perceber que eles são iguais em anatomia, certo? Anatomicamente falando. Tecido conjuntivo, ligamento de Cooper, suspenso, ligamento, tá, gente? Para que haja
como é que eu posso dizer? Para que haja para que a mama seja fibrosa, para que consiga ter uma elasticidade. Então, é comum você olhar um menino lá, a mãe amamentando o menino pega o bico do peito e puxa e brinca. Então, eu tinha um priminho que, quando ele estava mamando lá, a mãe dele, ele estava lá com a boca numa mama e na outra mama ele pegava e puxava, esticava para cima e para baixo. No começo, mãe primeira viagem até incomodava, depois estava normal. Quando você vê, quando terminou de amamentar, um peito estava para cima, outro para baixo, mas faz parte, né, gente? Vale a pena pelos filhos. Então, assim, esses ligamentos, eles estão presentes justamente para que haja essa elasticidade na mama. A anatomia da mama é relativamente simples, tá? A mama tem uma forma de cone, está localizada nos dois lados, certo? Todo mundo sabe que, normalmente, as mulheres têm... Todo mundo, não só as mulheres, né? O ser humano tem duas mamas, certo? É claro que a gente sabe também que as mulheres geralmente têm as mamas mais avantajadas, justamente porque ela tem uma anatomia diferente para facilitar a amamentação. Gente, essa parte de anatomia aqui eu vou deixar para vocês no vídeo, vocês podem pausar e olhar o nome disso aqui, porque com a aula à distância assim eu não tenho como ajudar tanto, certo? Em relação à anatomia. O que eu posso fazer é só ler isso aqui para vocês, mas ler vocês conseguem fazer sozinhos. Aí é o seguinte, existem os tipos de mama e os tipos de tecidos mamários, certo? Quando eu falo em tecido mamário, gente, é o tecido que forma a mama. Isso aqui é muito lógico, mas é porque tem algumas pessoas que acabam tendo dificuldade nessas coisas simples. Então vamos lá. Na puberdade, geralmente essa mama ela é bem do homem, bem parecido com a da mulher. Inclusive, existe uma época na puberdade masculina que a mama do homem é muito parecida com a da mulher, fica até com um biquinho. O menino lá fica com vergonha porque o corpo dele está mudando, então é normal. Os meninos começam a usar a camisa nessa parte. Tem uns que é sem vergonha desde cedo, tá nem aí, não sei o quê. Aí começa aquelas brincadeiras, peito de moça, não sei o quê, não sei o quê. Aquelas coisas. Aí tem alguns que já são sem vergonha e não ligam, tem outros que é muito tímido. Eu, particularmente, sempre fui tímido. E quando minha mama começou a ficar um pouco inchada, eu, meu Deus do céu, e agora eu ficar com o peito grande, não sabia de nada, e só andava de camisa, não jogava. Às vezes, na pelada, os homens sabem como é isso, na pelada jogando bola, tem um time de camisa e um time sem camisa, né? Quando me botavam no time sem camisa, eu deixava jogar bola só para não ficar sem camisa, certo? É muito comum. Mas aqui na puberdade é muito parecido. No início da puberdade, é claro, na infância, é muito parecido a mama masculina e a feminina, e começa a desenvolver, né? Na jovem já fica aqui uma coisa mais bonitinha, né? Mais organizada, aquele negócio lá. Varia também muito de paciente para paciente. Na gravidez, observa que existe, gente, a gente consegue ver essas veias aqui, né? Às vezes até variçosas, desculpe a expressão. Mas justamente porque ela fica cheia, a ideia é amamentar o bebê. E na menopausa ela tende a ficar mais triste assim, a gente costuma dizer que fica tudo em cima, né? Desculpem aí os trocadilhos, mas é basicamente isso. É assim que funciona. Todo mundo sabe que... É claro que hoje em dia existem procedimentos estéticos que podem fazer variar essa anatomia externa da mama, tá? Isso aqui tem a ver com uma série de fatores, tipo de alimentação que a mãe faz, e uma série de fatores mesmo para que modifique. A grande maioria das mulheres tem esse desenvolvimento nessas fases, e varia muito de paciente para paciente. Existem alguns tipos de mama. Os fibroglandular, 15 a 30 anos, grávidas ou lactantes. Gente, fibroglandular tem as glândulas, certo? E eles têm material fibroso. O que é isso? Falei agora há pouco, uma elasticidade, tá? A gente consegue ter uma resistência e uma elasticidade. Aí tem a fibra gordurosa, de 30 a 50 anos. Isso aqui geralmente acontece depois que a mãe ela amamenta, e aí geralmente aquela região que ficava cheio de leite mesmo, começa a desenvolver mais gordura, mais tecido adiposo. E tem a gordurosa, que é a partir de 50 anos, pós-menopausa, também em homens e crianças. Na criança ela também é muito gordurosa, só gordura localizada mesmo, certo? É por isso que é comum o paciente que é mais gordinho, você vê que ele tem
o peito mais, a mama mais avantajada, né? Então você vai lá ver um gordinho, um homem mesmo, até criança, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais cheio de tecido adiposo, certo? E aí a mama dele começa a destacar mais, mas isso ali não quer dizer que ele está amamentando algo desse tipo. Isso quer dizer que tem gordura localizada lá mesmo na mama. Isso é muito comum, certo? E aí ele fala bem aqui, ó, esse glandular, ele tem uma densidade maior. Se ele tem uma densidade maior, gente, eu preciso de um pouquinho mais de radiação para conseguir fazer esse exame, tá? Quando ele tem uma densidade menor, no caso do tecido adiposo, que é a gordura tem a densidade menor, então eu consigo usar um pouco menos de kV, por exemplo. A quantidade de radiação total ela vai ser menor, certo? Porque aí ele fica mais, quanto mais denso, menos radiotransparente, ou mais radiopaco. Quanto menos denso, mais radiotransparente, ou menos radiopaco. Vocês lembram dessa linguagem, né? E aí os adornos, as regras gerais para estudo das mamas. Adornos, todo e qualquer tipo de material com número atômico deve ser retirado para que não sobreponha a região de interesse. Beleza. Isso aqui, gente, é básico do básico para todo mundo que trabalha com radiologia, né? Então, se eu fazer um exame de... vamos citar aqui de novo, exame PA de mão. Se a pessoa está com uma aliança aqui, vai ter que tirar a aliança, porque essa aliança pode encobrir, né? Pode, a gente chama de sobreposição de imagem. Então, pode encobrir alguma coisa que o médico não vai ver aqui, não vai conseguir fazer o diagnóstico preciso. Então, tem que tirar todo o material que possa interferir no exame. Essa é a linguagem que a gente usa. Então, na mama, piercing, é muito comum hoje em dia, mulheres terem piercing. Já, eu, como técnico, já recebi paciente com piercing, certo? Na mama, teve que tirar. Na época não foi nem mamografia, foi exame de tórax, mesmo você teve que tirar. Sutiã também, a gente sabe que a maioria do sutiã eles têm uma parte metálica, então você não vai pegar e tá olhando o sutiã da paciente e verificando parte por parte para ver se tem metal. Então, o ideal é tirar mesmo. Top, cordões, etc. Tudo aquilo que de fato possa interferir na imagem. O ideal é que a mama fique mesmo livre, tá, gente? Nesse exame, para que não haja nenhuma sobreposição de imagem e também pode causar um diagnóstico errado, né? Imagina que aparece um corpo estranho lá, um nódulo gigante, na hora é só alguma coisa que você esqueceu de tirar. Só que isso aqui é muito intuitivo, tá, gente? No exame de mama é praticamente impossível. Eu nunca vi um caso de alguém esquecer de tirar um piercing, por exemplo, de uma mama. Você está fazendo um exame, não tem condição, porque é muito visível, certo? Vestimenta adequada, a cliente deverá despir-se de qualquer vestuário e colocar um avental com abertura anterior para exposição da mama, sem que haja exposição da imagem do cliente. Gente, é o seguinte, a gente chama de paciente, hoje em dia, inclusive até em hospitais públicos, o ideal é que nós chamemos os pacientes de clientes, porque eles não deixam de ser clientes de forma nenhuma, certo? Sem os clientes, não tem mercado, consequentemente, não tem trabalho. Então, você precisa tratar o seu paciente, quer seja na rede privada, quer seja na rede pública, como um cliente. Então, você precisa agradá-lo. Portanto, a vestimenta adequada, até por questões éticas da profissão, você precisa, não vai mandar a menina lá tirar, a mulher tirar roupa e não mais, principalmente quando o paciente, quando o técnico profissional é do sexo oposto, tá? Não é mandar a paciente tirar roupa e ficar lá exposta porque ela vai ter vergonha, vai sentir invasivo e etc, certo? Eu já trabalhei com um técnico que acabava, como é que eu posso dizer? Ele acabava cometendo alguns assédios. E eu tive uma discussão feia com ele em relação a isso. Que tinha um avental lá para a paciente vestir e ele não, deixa ela aí sem roupa mesmo, depois ficar comentando sobre o paciente. E a gente acabou discutindo em relação a isso porque é uma questão de ética, né, gente? Questão muito básica até de direitos humanos. Então, existe uma vestimenta adequada para que apenas a mão da paciente fique de fora, faz o exame e depois se veste de novo, para que não tenha nenhum tipo de prejuízo nem no exame, nem a paciente, é claro, a nossa cliente, né? Acessórios de proteção radiológica. No momento da aquisição do exame, o cliente, ou a cliente, geralmente mulher, né? Deverá utilizar um protetor gonodal e um protetor de tireoide para protegê-lo da radiação difusa. A gente sabe que a radiação eletromagnética, né? Então, ela pode se comportar como onda. E uma das características da onda eletromagnética é justamente a reflexão. Tem refração, tem absorção, tem reflexão. Então, ela vai bater, pode voltar. Então,
Pode não, vai se desviar para algum lugar. Então, quando bate na mama da paciente, essa radiação pode ir para a tireoide, pode ir para as gônadas, no caso das mulheres, ovários. Então, o ideal é que ela esteja usando protetor de gônadas e também protetor de tireoide. São equipamentos de proteção indispensáveis para o exame de mamografia. E agora, gente, eu sei que o vídeo está ficando um pouco grande, eu não vou... Não, vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar por aqui, porque é só a primeira aula da nossa disciplina. Já estou aqui quase na metade da disciplina. E na próxima aula a gente promete ensinar como que se faz o exame, desde o posicionamento, qual o nome os parâmetros radiográficos e os fatores radiográficos em geral, de densidade, KV, MAS, posicionamento do paciente, comunicação, certo? Gente, um grande abraço para todo mundo. Vamos estudar bastante. Qualquer dúvida, pode tirar comigo aqui no canal, no YouTube, ou você pode mandar mensagem para o meu celular, para o meu WhatsApp. Um grande abraço para todo mundo, bons estudos, tchau, tchau.